Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Elevando a sua autoestima e trazendo muita alegria, está entrando no ar e no seu coração o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muitos estão de bem com todos, menos com a primeira e mais importante pessoa com quem deveria estar, elas mesmas. Sobre o perdão a si mesmo é o tema da palestra de hoje com o preletor Heitor Miyazaki. Se alguma pessoa imperdoável, entre aspas, surge em sua vida, é porque seu espírito ainda não está diplomado da matéria de perdoar. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Reconciliar-se com os outros é necessário, mas ver a si mesmo com olhos de aprovação é fundamental. A alegria de perdoar a si mesmo. Preletor Heitor Miyazaki. Às vezes o ego faz com que as pessoas percam aquele bom senso e depois vem o sentimento de culpa. E é justamente o motivo que gera uma série de problemas, conflitos. O livro que eu usarei é Verdade 8, é da coleção A Verdade. É um livro fantástico, um dos livros que eu leio constantemente por uma série de itens que constam nesse livro. E aqui diz, quando você não conseguir perdoar alguém, se alguma pessoa imperdoável, entre aspas, surge em sua vida, é porque seu espírito ainda não está diplomado da matéria de perdoar. Você ainda não se diplomou, por isso que aparece alguém para você aprender a perdoar. E então, ele imposta uma lição para, como uma das disciplinas do curso para aprimoramento espiritual, para que você procure se aprimorar logo. É porque nós estamos na face da Terra, não é para fazer turismo, não é para ficar famoso, não é para ficar rico, não é com esse objetivo. Nós viemos para o nosso aprimoramento espiritual. E dentre essas tarefas, uma delas é aprender a perdoar. Amar um ente querido é um ato que qualquer um consegue praticar. E nisso não há nenhum mérito. Amar é uma coisa normal. O treinamento espiritual consiste em passar a amar a quem você odeia. Aí que está a parte mais difícil. Mas se essa pessoa que você odeia é você mesmo, porque você cometeu um erro, porque um dia uma pessoa precisou da sua ajuda e você não ajudou, e veio aquele remorso,
Porque você magoou, falou uma coisa que não deveria, ou houve um mal entendido, a pessoa ficou super chateada com você, ou porque você foi egoísta de pensar em você e não pensar na outra pessoa, de não prestar ajuda, porque você causou prejuízo a alguém, algum dano financeiro, algum dano moral, ou porque você aborreceu a pessoa com alguma coisa, com alguma palavra, com algum comentário, com alguma fofoca, ou porque você decepcionou papai e mamãe, papai confiava tanto, mamãe confiava tanto, e vem aquele sentimento de culpa, aquele remorso que é terrível. Mas nós devemos entender o perdoar. No dicionário diz, perdoar significa conceder, é dar o perdão. Perdoar é renunciar à punição. Quando você perdoa, você está renunciando ao desejo de punir a pessoa. É por isso que as pessoas, quando carregam o sentimento de autopunição, na verdade, aquele sentimento de culpa, ela quer castigar a sua própria pessoa. Ela está querendo castigar, ela quer punir uma pessoa porque ela não se perdoou. Por isso que vem a autopunição. Mas quando se perdoa, a pessoa manifesta aquele amor de Deus de absolver a pessoa, absolver a si próprio. E segundo a psiquiatria, o caso mais difícil de se perdoar, a própria pessoa, de perdoar a si próprio, é quando a pessoa carrega a autopunição. Esse é o caso mais difícil da pessoa perdoar quando carrega autopunição. Eu tenho uma carta aqui, uma senhora, vou chamar de M. Ela diz, meu nome, tal, M, tenho 42 anos. Em 1985, fiquei grávida de um namorado, onde nasceu meu filho, e que me ajudou muito, e só Deus sabe como esse filho foi importante para mim. Eu só tinha meu filho, a quem eu achava que era meu, só meu, já que o pai não tinha assumido a paternidade. Conheci uma pessoa a quem me apeguei afetivamente, e foi ali que começou uma grande decaída na minha vida. Comecei a gostar dessa pessoa, logo depois descobri que o mesmo não era uma pessoa totalmente livre, já que tinha um relacionamento mal resolvido. No início, eu também procurei ajudá-lo a recuperar a paz do seu espírito, ensinando orações, dando sutras e oração do perdão. Logo, a pessoa com quem ele vivera ficou sabendo da pretensão dele e tornou a minha vida um inferno. Aí ficou um triângulo amoroso, né? Na verdade, eu própria tornei a minha vida um inferno, pois bastaria eu dizer não para que nada acontecesse. Eu sofri tanto que cheguei a pensar em dar fim à minha vida. Aí ela foi participar de um curso, e disse, o curso que foi orientado pelo professor tal, que era eu, né? E as palestras pareciam que vinham de encontro comigo, até que contei um relato que parecia mais a vida dela. E nessa hora, ela começou a lembrar da adolescência, inclusive do romance impulsivo e todas as amarguras que ela passou, arrependida de tudo que tinha feito. Uma frase me tocou e parece que resumia tudo que eu precisava ouvir. Atire a primeira pedrinha quem nunca cometeu um erro. Foi aí que eu me perdoei. Parece que os 39 anos de pecado caía por terra naquele instante. Me desliguei completamente das coisas do passado e, como ele havia dito, mentalize uma pessoa livre, espiritualizada para auxiliar-lhe nas atividades da Seichonoye. Em 22 de setembro de 96, organizamos uma caravana da Regional Montes Claros para irmos à Convenção dos Educadores, Convenção Nacional em Brasília. Viajamos no sábado e chegamos à noitinha. Não entendia por que uma alegria intensa tomava conta de mim. Antes de sairmos para o passeio, um pretor de nome José Carlos de Montes Claros disse-me, você está com cara de quem vai casar logo. Eu, rindo descontraidamente, disse, só se a minha metade estiver aqui. Num desses vai e vem dentro da convenção, eu me deparo de frente com um senhor de meia idade que me olhou profundamente. Depois disso, mais umas 3 vezes nós nos cruzamos. Imagine, no local que tinha em média 1.500 pessoas, haver uma coincidência assim.
Confesso que ele mexeu comigo, pois na hora lembrei-me das palavras do professor Miyazaki, quando ele disse para mentalizar uma pessoa espiritualizada. Fechei os olhos e orei para Deus e mentalizei: Deus, sei que o Senhor conhece muito bem essa pessoa e sabe qual é o propósito desse encontro. Entrego-me totalmente em vossas mãos. Em seguida, veio uma ideia e coloquei em prática. Escrevi um bilhetinho com o nome dela, endereço e telefone. Passado algum tempo, no final do evento, senti uma mão batendo no meu ombro, eis que quando me viram, era ele. Que chique. Nos apresentamos e trocamos algumas palavras por apenas 3 segundos, pois estava saindo a caravana dele que iria para Goiânia, regional que ele pertencia. Fiquei encantada com ele na viagem, agradeci a Deus por tudo que estava acontecendo nessa viagem. Continuava orando a Deus e em 5 dias depois recebi uma carta dele pedindo em namoro. Quase morri de alegria, ainda bem que não morreu, senão não ia poder casar. Pois na carta ele dizia que era sozinho, estava divorciado há 4 anos e era praticando a Seichoné há 15 anos. Logo respondi a carta. Foi aí que tudo começou. Nos correspondemos por carta, por telefone. Mas 2 dias depois ele foi vítima de um acidente de moto, onde ficou em coma por mais de 8 horas, quebrando o fêmur e trincando a bacia. Foi considerado pelos médicos estado gravíssimo, onde ele iria praticamente ficar inválido. Vim a saber de tudo 3 dias depois pelo filho de 15 anos. E quando ele falou, eu perdi o controle, pois pela voz dele parecia mais que ele tinha morrido, até que eu ouvi a voz do namorado que dizia, arrastado: bem, eu estou vivo, confia em mim. Chorei muito e de joelhos eu falei para o mestre: mestre, não deixe que tire de mim alguém que nem me deram por inteiro, por favor, mestre. Aquela pessoa que estava toda arrebentada, né? Por favor, mestre, salve o Orcalino e me deixe fazê-lo feliz. Para os médicos, ele teria que ficar imobilizado 45 dias. Mas com tantas orações e pela fé que ele tem em Deus, em 15 dias ele se levantou. Foi uma bênção, pois fazia 45 dias que já estava abrindo sua loja, providenciando tudo para vir morar na cidade que eu moro. No dia 11 de fevereiro, estava chegando aqui em minha cidade meu atual marido. E foi um encontro maravilhoso, e era a primeira vez que nos víamos de perto, e eu via como o outro, via direito de perto. Para mim e para ele, mais parecia um retorno no lar. Não houve decepções, e tudo que somos agrada um ao outro. Começamos então a fazer planos para casamento, e casaram, até mandou uma cópia da certidão de casamento. Gente, eu contei, fica um pouco longa a história, mas é um fato importante que mostra que quando a pessoa fica livre do sentimento de culpa, sentimento de autopunição, ela desperta que é filha de Deus, as portas se abrem para tudo. Se tem alguma senhorita aqui de 95 anos, não perca a esperança. Você deve perdoar também não somente aos outros, mas também a si próprio. Não deve pensar que as diversas infelicidades acontecem como castigo de Deus, pensando que Deus não perdoa. Deus é amor infinito, está sempre abençoando. Deus é amor infinito. Deus não castiga ninguém. Quem tem essa ideia a respeito de Deus, infelizmente está blasfemando. Deus é amor absoluto. Na verdade, Deus está olhando com um sorriso nos lábios, dizendo: eu te perdoei faz tempo. Antes de você cometer o erro, eu já te perdoei. Só que você não se perdoou. O que nós temos que entender é que uma criança, quando está numa classe de aula, se ela errar uma conta e fizer um X sobre a conta, ela merece ser punida? Não. Então, da mesma forma, não importa que tipo de erro que você cometeu, mas nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos.
E às vezes a pessoa não consegue, por mais que ela tente, porque a ideia do pecado, a consciência do pecado está muito forte dentro dela. Ela ainda não despertou totalmente que ela é filha de Deus. Ainda está no seu subconsciente que ela é filha do pecado, portanto tem que ser punida. Não precisa ser punida, porque nós não somos filhos do pecado. A ideia de que nós somos fruto de um ato pecaminoso, que nós nascemos através de um ato pecaminoso dos nossos pais, é uma ideia totalmente errada. Nós não nascemos do ato pecaminoso, nós nascemos de Deus, nós somos vida de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Nós viemos de Deus, que é a vida perfeita. Então a nossa vida também é pura e imaculada, e nenhum pecado que nós tenhamos cometido vai prejudicar, vai macular ou vai modificar a nossa imagem verdadeira. Ela continua sendo perfeita e eternamente vai ser perfeita, sempre foi perfeita. É isso que nós temos que entender. Não, no capítulo da Sutra Sagrada, ilusão da Sutra Sagrada, está claro, não compreender que a sua imagem verdadeira é perfeita e sublime, nisso que consiste a ilusão. Mas nós fazemos uma imagem errada de nós mesmos. Por isso que julgamos, olhamos de uma forma errada. E julgamos sempre de uma forma a condenar. Tanto o outro como a si próprio. Deus jamais castiga os homens. Não pode pensar que Deus está zangado só porque nós erramos em algumas coisas aqui na face da terra. Quando a pessoa acredita que Deus a castigará por estes ou por aqueles atos, pode acontecer da própria pessoa provocar inconscientemente doenças de desgraças para si mesmo, como uma forma de autopunição. É isso que acontece com muitas pessoas que ainda não perdoaram a si própria, por isso que quando ela começa a melhorar na vida, a situação dela começa a decair. Então, não é japonês, mas eu sugiro que leiam o livro A Humanidade Isenta do Pecado, 20 vezes, 30 vezes, 15, 50 vezes, N vezes, porque nós trazemos ainda gravados, a humanidade traz gravada no seu inconsciente a ideia do pecado, de muitas e muitas e muitas encarnações que nós tivemos. Então, a verdade vos libertará. Não é possível, sendo Deus amor, que Deus não vai perdoar nossos pecados. Deus sempre perdoou. Nós que não entendemos como é grandioso o amor de Deus. E quando nós mergulharmos nessa verdade que Deus é amor, não relativo, não é um pequeno amor, mas é absoluto. Tanto que Ele manda chuva para o justo e para o injusto, disse Cristo, porque Ele perdoa mesmo. Então, resta a nós compreendermos que somos filhos de um Pai maravilhoso, fantástico, que é Deus, que é amor absoluto. E como filhos de Deus, vamos viver como verdadeiros filhos de Deus, ok? Perdoando a si próprio. Muito obrigado, que Deus abençoe. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Você esteve na companhia alegre pra frente do programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada e contamos com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá. Muito obrigada. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens,
impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente.